Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um podcast. Hoje com ele, Pastor Josué Santa Rosa, nos dando o prazer aqui no Cojar 2023. Estamos aqui em Araras e temos várias oportunidades riquíssimas e hoje está aqui. Estaremos ouvindo um pouco o Josué com testemunhos maravilhosos, uma palavra maravilhosa para você. E para nós ganharmos tempo, de antemão já queria agradecer o Matheus Ambrosino, o Vitão que está na câmera, o pessoal de Baté que está fazendo toda essa produção de mídia, nos ajudando. E sem mais delongas, aqui Pastor Josué. Pastor Josué, prazer estar aqui com você hoje. E queria entender quem é o Josué hoje e depois nós continuamos a conversa. Quem é o Pastor Josué? De onde veio? Amém. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? A gente tá sempre aí trocando uma ideia, programando as coisas. Tem que ser o Cojar pra fazer dar certo mesmo, né? Mas amém. Cara, é sempre muito difícil, né? Falar sobre nós mesmos, né? Sim. Geralmente, os outros falarem sobre nós é algo mais natural. A gente falar sobre nós mesmos é uma coisa meio complicada, mas eu nasci em Americana, pouca gente sabe disso. Mas eu nasci numa cidade aqui do interior do estado de São Paulo, Americana. Estou com 29 anos, mês que vem, 30arei. Mas, cara, eu nasci em berço cristão. Meu pai já era pastor quando eu nasci, minha mãe já era missionária. Então eu já nasci num lar cristão, já nasci aí sendo instruído na palavra, né? E, bom, vou falar do hoje. Acredito que a gente vai trocar uma ideia, né? Sim. Então, hoje, o Josué, é um cara de 29 anos que, por mais que pareça clichê, tem experimentado, assim, o amor de Deus, assim, o amor de Jesus pulsando, queimando num nível, assim, constrangedor, cara, entendeu? De provisão de Deus, de determinação, de convicção de um chamado, de convicção de um propósito. E é uma pessoa que tem buscado cada vez mais viver de acordo com esse propósito, com todas as limitações e falhas naturais. Tem tentado arregaçar as mangas, estufar o peito, fechar a cara e bora. Basicamente é isso, né? Eu estou como pastor auxiliar na cidade de São José do Rio Preto, né? Nosso campo eclesiástico de lá. Temos 4 congregações, aí eu estou atuando lá como pastor de jovens e adolescentes, atuando na área de educação. Eu sou formado bacharel em teologia, pela graça de Deus, no seminário da nossa igreja, né, o SEAB, Seminário Evangélico e Avivamento Bíblico. Então estou atuando na área de educação, lá em Rio Preto, e também, a partir do próximo ano agora, focado em evangelismo também. Top demais. Ontem nós estávamos conversando e ele disse que... Comentei com ele, falei assim, nossa, a gente vê os stories, você é o cara professor da EBD, é o cara que dá CCM online, é o cara que dá CCM presencial, é o Pedro, Thiago e João no barquinho para as crianças. E qual que é a frase que a irmã falou para você? Que vai sugar? Vai arrancar o couro, vai sugar até os tutanos. O cara abre o culto, faz a oferta, prega, toca a bateria, ministra Santa Ceia da Bênção Apostólica. Mais ou menos assim. Estão aproveitando, mas brincadeiras à parte, essa geração tá aí para isso, para arregaçar as mangas. E você disse que nasceu em berço evangélico, mas nós sabemos, você já testemunhou esse Baté, testemunhou aqui ano passado um evento maravilhoso, e eu sei que é um testemunho muito longo, é um testemunho muito complexo, mas como o tempo não nos permite, queria que você explicasse assim, meio por cima, colocando assim os adendos importantes, o que o Josué viveu na sua juventude, o que aconteceu com o Josué, porque hoje um pastor formado, um bacharel, um pastor de um campo, teoricamente, as pessoas não sabem o que já passou, os testemunhos que tem, e um foco desse podcast hoje é entender o que o Josué passou e te encorajar a entender que mesmo em meio a desertos, mesmo em muitas controvérsias, o Senhor Jesus ele pode mudar tudo, pode fazer algo novo. E eu queria que você contasse, pastor Josué, o que você contou para nós, de uma forma bem resumida, como já falei para você, para a gente ganhar tempo. Mas conte pra gente, conte pro pessoal o que você passou, o que o Josué viveu. Amém. Quais foram as decisões? Filho de pastor, né? Criado, como a gente disse aqui, em berço cristão, a gente, inevitavelmente, por mais que a gente tenha a referência cristã da igreja,
vivência cristã em casa, ensinamentos cristãos, consequentemente a gente cresce em um mundo, em uma sociedade também não cristã. Então, inevitavelmente, na escola, em meio o ciclo da vida de modo natural, a gente vai ter contato com pessoas cristãs, não cristãs, todo tipo de influência em todas as áreas da nossa vida. Sim, porque filho de pastor também estuda, também trabalha, também tem uma vida normal. Exatamente. E eu perdi minha mãe faleceu, eu tinha de 6 para 7 anos, foi em julho de 2000. E isso abalou muito a nossa família na época, né? Nós estávamos em outra denominação e houve quase que um abandono da igreja com relação à nossa família. Isso trouxe grande frustração, né, para meu pai na época, enfim. Então foi um período onde meu pai acabou abandonando o ministério e isso, sem sombra de dúvidas, reflete diretamente na família de modo geral. Então, a partir dos 6 anos, ele levava a gente para a igreja, mas ele não ia. Aí até que escola e tal, uma coisa que inclusive o Cojar, quem não veio, perdeu esse ano, mas hoje de manhã no nosso devocional o pastor Volney estava falando um pouco sobre a sabedoria, né, as consequências de buscar a sabedoria de Deus, e ele falou sobre sensatez, ele falou sobre equilíbrio, e ele falando tudo ali, eu lembrando muito da minha vida, e talvez esse pensamento ou isso sirva para alguém que vai estar assistindo isso depois, mas algo que aconteceu comigo e que eu identifico muito com relação à adolescência e juventude é a falta de uma percepção de qual é o tempo que nós estamos vivendo. Porque adolescente e jovem quer viver o agora num nível hard, entendeu? Num nível extremamente intenso. E filho de pastor, né, já cresce assim, vamos dizer assim, com as proibições, sim, né? Com aquela cerca estreita, tipo, ainda mais filho de pastor. Filho de pastor, gente, meu Deus, o Lucas tá aqui também, me entende, então graças a Deus por isso. O julgamento e o pré-julgamento. Cara, é algo muito intenso. Então é o tempo todo com uma sensação de que eu não posso pisar fora do quadrado, eu não posso eu não posso frustrar, não posso decepcionar, né, os irmãos, meus pais, enfim. Então é sempre muito tenso. Quando aconteceu, eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, 13 para 14 anos, aí vem para as influências, né, amizades. Eu estava até conversando com a galera aqui no Cojar, eu falei, gente, é algo que não tem como refutar. As amizades influenciam demais, cara. E a amizade arrasta. A amizade arrasta. Então o que acontece? Num determinado tempo, que é a adolescência, no meu caso foi a adolescência, de uma vontade de ser aceito e fazer parte, eu me deixei influenciar. E aquele mundo não cristão que estava ao meu redor me influenciou a um nível muito grande. E eu fui abrindo mão de princípios, abrindo mão de valores, fazendo pequenas concessões, né? Tipo igual Saul. Não, de pouquinho em pouquinho, só isso não vai dar nada. Só hoje, só um palavrão, entendeu? Só falar um palavrão, só tal. Cara, e aí de pouco em pouco, quando eu vi, eu já estava começando a me envolver com drogas, com bebida, estava começando a me envolver com tudo que esse mundo tem a oferecer. Né? E enquanto o pastor Volney falava, hoje cedo ele falava sobre essa sensatez, esse equilíbrio, é algo que eu pensava na vida de Daniel, do profeta Daniel, porque, ele tinha entre 15 a 17 anos, chegaram na Babilônia, tudo do bom e do melhor sendo apresentado para ele, porque não adianta mentir, o que o mundo oferece ali satisfaz. Gostoso. Só que na hora. E é essa questão de identificação do tempo que eu estou querendo me referir. Porque a gente, na adolescência e juventude, quer satisfação momentânea. Sim. Só que o que Deus tem para nós é uma construção. Entendeu? Deus quer que a gente desfrute do bom e do melhor. Ele tem planos de paz e não de mal, né? De bênção para as nossas vidas, mas é o construído para que a gente desfrute disso com constância. Só que na adolescência e juventude a gente quer agora. E aí não tem a construção. E algo que não é construído não tem solidez, entendeu? Não tem base, então desmorona muito rápido. Então por isso que aí começa namorinho pra cá e pra lá, né? Correndo atrás das menininhas pra lá e pra cá, que é algo natural, poxa, né? De um adolescente, os hormônios ali e tal, a juventude, isso
é algo natural. Mas, cara, hoje de manhã eu tô repetindo isso porque falou muito comigo o devocional de hoje. E você vê Daniel, Misael, Ananias e Azarias que chegam na Babilônia e é apresentado tudo do bom e do melhor, cara, do rei, da mesa do rei, tudo. E eles estavam ali castigados, escravos, e decidem no seu coração não se contaminar. Fora da realidade deles, numa sociedade totalmente diferente, com outras pessoas de outra realidade. Pagando um preço que eles não cometeram. Sim. Né? Era castigo que Deus estava derramando para os antepassados. Foi o pecado dos antepassados, eles não tinham nada a ver. Sim. Você entende? Então, isso me chama muita atenção. E é um impacto muito grande na minha vida, porque eu não tive essa percepção. Entendeu? Eu só foquei no momento e eu comecei a me afundar cada vez mais, parei de ir na igreja, comecei a me envolver cada vez mais, né, com bebidas, com festas, com drogas, com realmente, né, mulherada para cima e para baixo, enfim. Quando eu tive meu primeiro carro, então, puxa, foi, vamos dizer assim, ladeira abaixo. E realmente vivi muito do que o mundo tem para oferecer aí de balada, de chegar em um lugar e ser conhecido. Chegava num lugar, todo mundo sabia quem eu era. Chegava ali, todo mundo já sabia que eu tinha algum esquema de alguma coisa, algum esquema de uma droga, algum esquema de algum rolê, algum esquema de alguma coisa, entendeu? Conhecia muita gente. Então, eu, de certo modo, eu vivi isso, desse respeito, entendeu? De ser reconhecido. Mas hoje eu entendo que é muito melhor ser reconhecido por Deus do que pelos outros, né, esse nível. Até que chegou um momento em que no ápice de todos esses prazeres, porque é uma coisa incrível, cara, tem uma ministração que Deus colocou no meu coração, que alguns momentos da nossa vida, ou melhor, vou dividir em dois momentos. Tem aquele momento que a gente vive para agradar os outros, em função dos outros. Pô, eu vou fazer uma coisa para agradar meus pais, o pessoal da igreja, eu vou estudar o que meus pais querem, eu vou trabalhar na área que meu pai quer, mas tem um momento da vida que a gente faz o que a gente sempre quis fazer. E geralmente é pecado. Geralmente é aquela coisa que é para satisfazer o nosso ego, o nosso eu. Só que isso nos leva, realmente, cara, a viver o ápice dos nossos prazeres, do nosso desejo e essa realização. Só que também nos mostra que tudo isso é uma grande armadilha contra nós mesmos. E quando eu me vi nessa armadilha, foi um momento em que eu acho que é importante ressaltar que enquanto eu estava nessa vida, meu pai também, ele se envolveu com drogas também. Meu pai foi dependente químico, né, usou cocaína por alguns anos. E eu ali com 13, 14 anos ali, cheguei pro meu pai, cara, e eu falei para ele: pai, quero experimentar a maconha. Cheguei pro meu pai na caruda, pra trocar ideia. Eu falei: pai, tô com vontade, tô curioso pra saber qual é que é. Pô, 13, 14 anos, cara, pra saber qual é que é e tal. Eu falei: meu pai assustou assim. Aí ele falou: pô, filho, você quando foi no pai pra falar isso aqui, o pai vai falar uma coisa pra você também. Eu tô usando droga, cheirando cocaína. E isso aí, cara, foi um período muito... Meu pai quase se matou na minha frente. Cara, tem muita história, mas como a gente tem que ganhar tempo, eu tô tentando resumir aqui pra focar no principal de tudo isso. Porque, como eu disse, eu vivi o ápice de tudo isso. E quando eu me vi nessa armadilha, foi no momento que meu pai conseguiu sair das drogas, então já fazia um tempo, e ele restaurou a vida com Deus, ele restaurou, né, tava começando a restaurar a vida ministerial dele, e ele me fez um convite para ir no retiro, na cidade de Sumaré. E aí eu tava num estado assim, eu não queria muito, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu precisava. Aí eu falei: então vamos. E aí nisso eu tava num carnaval de rua, retiro de carnaval, né, da época, ali na cidade de Barão Geraldo, né, no famoso Berra Vaca ali. Quem é de lá sabe do que eu tô falando. E eu tava no Berra Vaca e na mesma atividade, né, nas rodinhas ali, passando os esqueminhas pra cima e pra baixo e tal. E eu varei a noite, bebendo e tal, e usando droga. E quando foi de manhã, meu pai sempre me ensinou a, como homem, honrar minha palavra. Eu falei pro meu pai que eu ia. Só que eu varei a noite no Berra Vaca lá. E aí chegou de manhã, eu chegando em casa, meu pai falou: você falou pra mim que você ia? E aí você não vai mais? E sua palavra de homem? Nossa. Aí eu falei: não, pai, vamos lá. Cara, cheguei lá, todo amarradão, né, posturado, né, malvadão e tal. Cara, o resumo é que naquela noite, a palavra de Deus veio de encontro no meu coração. E assim, como
realmente como o pastor que vai atrás da ovelha, sabe? Eu tava com o coração muito duro, mas e aí o que eu contei no ano passado aqui no Cojar, a única coisa que eu conseguia falar para Deus é falar: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada, eu só tenho meus pecados, os meus pecados pulsam, o meu pecado, a podridão que tá dentro de mim, tudo que essa armadilha gerou em mim, é só isso que eu tenho para te oferecer. Eu não tenho nada de bom, eu só tenho desejos impuros, eu só tenho essa podridão dentro de mim. E aí o que Deus ministrava no meu coração, ela falou: mas eu recebo pecadores. Eu recebo pecadores e eu vou te purificar, eu vou te lapidar. Cara, e daí pra frente, muitos altos e baixos, foi um processo. Não foi da noite pro dia que eu firmei nos caminhos de Deus. Teve vezes de eu ir pra igreja, sair da igreja e ir pra balada. E eu acho que é importante falar isso, porque talvez tenham pessoas vivendo isso. Entendeu? Que acham que tem que reconciliar, já tá no outro blindadão. Cara, tranquilo. Calma. Só tem a primeira convicção que você precisa ter é que o pecado é pecado, velho. Não tem como negociar com o pecado. Entendeu? Não tem como negociar. Tipo, mais uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Para, velho. Não. Você tem que reconhecer, cara, é pecado. E eu não vou aceitar isso, eu vou lutar contra isso. Chegava no outro dia, às vezes eu caía, eu chegava na presença de Deus e falava: Senhor, eu não aceito isso, eu não quero aceitar isso, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero viver a tua presença, eu quero viver os teus planos e tal. E aí foi num processo, o Senhor foi ministrando, o Senhor foi me fortalecendo, é Ele quem nos fortalece. Eu tentar lutar contra o pecado sozinho, eu vou perder, cara. Eu sou fraco, eu sou um ser humano. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então só o que eu tenho que fazer, e é isso que Ele pede. Pega tudo isso, cara, e põe nos pés da cruz. E se lança ali, cara. Se lança lá, fica ali, prostrado. É dali que vai vir a força, é dali que vai vir a purificação, que vai vir a capacitação, é dali. É a ministração de ontem, cara. A unção. Davi foi ungido, mas ele não virou rei da noite pro dia. Sim, quando o óleo terminou de descer, ele não era rei ainda. Né? No mundo espiritual, sim, mas foi um processo. E é isso que é entender o tempo. Sim. Entendeu? De construção. Hoje eu consigo entender muitas coisas com mais clareza e mais calma e entender que, o tempo de Deus é perfeito. E aí, então, comecei a viver essa intensidade com Deus quando agora eu já estou um pouco mais firminho. Aí Deus veio e colocou fortemente no meu coração a questão ministerial e aí eu me lancei de vez. E o mais interessante para a gente comentar com o pessoal que também está assistindo é que, às vezes, a pessoa pode ver igual você viu, ele veio de um lar e ele se afasta. E às vezes a gente se sente tão, igual você falou, você só tinha os seus pecados. Mas eu até pedi para você comentar agora que Deus ele busca, independente de onde você esteja. O Josué ele contou, ele vai contar agora, ele sabe os detalhes melhor, onde você estava numa festa e você estava junto com o pessoal e de repente o Espírito Santo tocou você no meio de um lugar inapropriado, um lugar onde você fala assim: como pode o Espírito Santo estar aqui onde eu estou? Mas é aquilo. Deus, Jesus, o pastor de ovelhas, ele larga as 99 e ele vai atrás de uma, independente. Igual onde a gente trabalhou na administração. Davi, ele vai, ele mata o leão, ele mata o urso por causa de uma ovelha. E como que foi essa situação? Cara, isso aconteceu comigo, na verdade, foi mais de uma vez, mano. Mais de uma vez. Mas as mais marcantes mesmo foram duas. Uma que eu tava num baile funk, uma quebrada de Campinas, e eu já bem louco. Tinha realmente ali bebido muito, usado ali algumas drogas, enfim. E eu tava bem louco mesmo, tava bem louco. E aí, em um certo momento, é como se o tempo parasse. Puf. E na loucura, um momento de lucidez. E aí, nesse momento, parei, olhei assim. E aí eu olhei: cara, o que eu tô fazendo aqui? Deu uma voz assim, falando no coração: aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Aqui não é. Aí tinha algumas crianças ali, enfim. E aí você olhar assim, ver toda aquela realidade. Então uma coisa muito marcante. Assim, o tempo parou. A música parece, assim, com certeza inexplicável. E aquilo, depois que eu cheguei em casa, que passou por aquilo, a festa, eu não lembrava de quase nada, mas isso, até hoje eu lembro. Em um outro momento, isso foi num baile funk, numa quebrada, um fluxo. Um outro momento que me marcou demais também, foi numa balada, aí de música eletrônica e tal,
e tinha usado algumas drogas até fortes, sintéticas nessa ocasião, e mais uma vez nessa loucura e tal, e eu estava até num estado muito pior do que da primeira que eu relatei agora há pouco, e na mesma ocasião. Eu fui meio que num canto assim, a mesma coisa. Parou. E aquele sentimento forte, aquela coisa, eu não pertenço a esse lugar. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? E eu tenho certeza que se alguém estiver ouvindo essa conversa aqui e viver o que eu tô falando, que eu vivi, provavelmente, cara, isso aconteceu com você. A probabilidade disso já ter acontecido com você é muito grande. Porque muitas pessoas que eu já compartilhei essa vivência falaram, cara, isso já aconteceu comigo. Porque o que a gente ouviu hoje de manhã, o chamado é para todos aqueles que recebem a salvação em Cristo. Sim. Ao momento que recebemos a salvação, recebemos um chamado, um ID. E esse chamado, cara, ele vai pulsar no seu peito. Ele vai pulsar. Quando você se desvia, os dons que Deus te deu são os seus. Entendeu? O propósito que ele tem para sua vida continua sendo o mesmo propósito. Deus não tira isso de você. Isso abafa por causa do pecado, por causa da condição espiritual. Mas é seu. O chamado, os dons são os seus. Então o Espírito Santo ele vai te chamar de volta. Jesus, Deus ele não dá dom e tira dom. Exato. Ele deu, tá dado. Eu não creio nisso. Eu creio que é seu, cara. O propósito que tem para sua vida é seu. Sim. Então, assim, o chamado que existe para sua vida é você que tem que cumprir, cara. Existem ouvidos que vão ouvir sobre o amor de Jesus dos seus lábios. Entendeu? E é com você, cara. E é com você. Então, se você sente isso no seu coração, isso num momento de loucura em algum lugar, isso aconteceu com você também, saiba que não é coisa da sua cabeça. É o Espírito Santo te chamando de volta. É o Espírito Santo falando, ó, eu não te esqueci. Eu não te esqueci. Mesmo que você esteja aí no meio do lamaçal. O salmista fala que Deus não nos trata de acordo com os nossos pecados. Por quê? Porque a graça, ela cobre uma multidão. A graça nos chama mesmo em meio ao lamaçal. O que faz sentido daquela música que o título é "O quão lindo é o amor de Deus por nós", que ele escala montanhas, destrói tudo por causa de nós. Não a hipergraça, mas um amor verdadeiro. E o mais interessante é que você contou agora, que você falava onde você chegava, você era a pessoa que tinha. E o mais interessante é que isso que é um lado triste da sua vida, hoje ele se transformou ao contrário. Porque hoje, tipo, você não sabe, a gente tem, quando você está na frente de alguma coisa, você tem aquele negócio, não é minha glória, é a glória de Deus. Mas você sabe que tem pessoas que estão ali por causa de intermédio de Deus, mas pela sua vida. Amém. Pessoas que estão, você vê os jovens, como você chegou em São José, o carinho que eles têm por você. Então, o mesmo Josué que quando pro mundo tinha alguma coisa, o mesmo jeito Deus te usa hoje. Amém. Um testemunho que eu tenho para mim, eu já te contei uma vez, que hoje, onde eu estou, seguindo o ministério também, o Josué é uma das peças fundamentais nisso. Porque nós não tínhamos contato de amizades assim, mas nós conhecíamos virtualmente, nos víamos em Cojar, em Ponte de Pastores, e eu vi o Josué, o que ele fazia. E eu falava assim, nossa, mas agora esse cara no seminário, logo ele. Mas, de repente, eu comecei a entender, comecei a ver o trabalhar de Deus na vida dele. E depois, ano passado, você foi no Rosão, eu falei assim, cara, você não sabe, mas você é uma das coisas fundamentais onde eu estou hoje. E, tipo, parece ser alguma coisa porque está aqui. Não, Deus conhece meu coração e se eu estou onde eu estou hoje, uma das peças fundamentais que eu tenho como visão de ser e alcançar é você, a sua vida. Amém. E são testemunhos, porque aquilo é muito interessante. Aquilo que você vive fora, você vive dentro. Aquilo que você fala, nossa, mas no mundo todo mundo me conhecia. Hoje todo mundo conhece Josué. Assim como foi pregado hoje. O segundo livro de Samuel não fala o nome dele, mas tem a história dele. Então hoje muitos jovens, a minha vida foi moldada vendo pessoas, e você é uma delas. E eu tenho o prazer de falar isso, porque hoje você sim é um farol para os nossos jovens. Você é uma voz para a nossa juventude. E isso para nós é muito, muito gratificante. E queria que você fizesse um adendo, José. Hoje, para o que você vive, você sabe muito bem, você falou que é difícil falar de nós mesmos. Mas o que essas lutas te trazem em benefícios hoje? O que elas fazem em você para que aquilo que foi luta te faz um gás no final? Todo mundo sabe. O que de bom você atrai disso para você continuar no ministério hoje, para você viver o ministério? Porque eu tenho certeza que tem coisas de lá que te empurram para isso. Sim.
E o que você diria? Cara, olha, eu acho que de tudo que eu vivi, tudo que eu passei, de lutas e da vida de pecados e de toda a minha vida, cara, eu ressalto o que eu falei no começo, a identificação do tempo. Por quê? Nem todo mundo está no mesmo tempo. E o que acontece? Eu acho que uma das coisas que mais contribui é o entendimento da misericórdia de Deus. Entendeu? Cara, isso pra mim é uma coisa que... Porque, a gente é filho de pastor, como a gente já falou, e a gente sempre foi alvo de muita crítica. Sempre foi alvo de muito apontar de dedo. Sempre, poxa, quando eu vivi tudo isso e voltei para a igreja, as pessoas, olha lá, agora quer pagar de crente. Agora quer... Eu acho que isso é uma coisa que mudou em mim, entendeu? Porque uma pessoa... Cara, eu sei a luta que foi para eu sair do mundão, mano. Nossa, foi muito difícil, cara. É muito difícil. Eu tava falando isso com a galera hoje. Você pular um tempo, assim, de idas e vindas? Anos, meses, quanto assim? Você olha que se estudou alguma coisa? Eu acho que foi quase um ano, mano. Eu acho que foi quase Mais um um ano. ressalto de não é pra noite pro dia, gente. Não é. Não é um estalar de dedo, não é uma purificação automática. É igual você toma a atitude de se batizar, você não vai sair das águas já, agora acabou. Não, no outro dia o inimigo vai estar na sua cabeça e vai ser lutas. Com certeza. Não, cara. Mas assim, hoje, por conta de tudo que eu vivi, eu busco ser a voz contrária da que eu ouvi naquela época. Entendeu? No sentido de não falar lá, agora quer pagar de crente. Não. Mas de falar, mano, cola em mim. Mano, vamos caminhar junto. Não é fácil, cara. Eu sei que não vai ser fácil. Primeira coisa que eu falo pra galera, mano, não anda sozinho, cara. Não anda sozinho. Sabe? Não confia em você mesmo. Não confia, cara, porque se você confiar em você mesmo e achar que você tá forte o suficiente, você vai cair e aí a queda vai ser maior, cara. Porque o que acontece? Quando a gente... Isso é padrão, cara. Isso é comum. Isso é o básico. A gente aprende que a gente precisa atingir e viver um nível de santidade que é o nível de Cristo. Que é o nível da lei de Moisés. Quer se cobrar muito. Você entende? Só que, mano, nenhum homem cumpriu a lei de Moisés, irmão. Nenhum homem cumpriu a lei de Moisés, entendeu? Nenhum. Então, o que isso mostra pra gente? Que a gente tem que viver em Cristo. Sim. Todas as vezes que eu tentar cumprir a obediência de modo completo por mim mesmo, eu vou falhar. Sim. E aí eu tenho um nível de santidade que é altíssimo. E eu sou ensinado a chegar nesse nível. Sim. E eu vou viver a minha vida em progresso, buscando chegar ali. Só que, irmão, eu vou tropeçar. Sim. Eu vou tropeçar, cara. Vou tropeçar 1, 2, 3, 4, 5, sempre. Porque só Jesus chegou nesse padrão. Então, o que acontece? Agora ele é a ponte. Sim. Que está sobreposta nele. Igual a do The Chosen, tem até um corte que eles postam que ele fala assim, Jesus, se nós fizermos isso, nós estaremos quebrando a lei de Moisés. Ele fala, eu sou a lei de Moisés. Exato. Jesus é a lei. Cara, essa parte é muito forte. É muito forte. Porque o que acontece? Você vai se frustrar. Sim. Você tentar cumprir a lei de Moisés por você mesmo só vai gerar frustração em você, cara. Porque você não vai conseguir. Então sabe qual que é a consequência disso? Mano, ser crente não é pra mim. Exatamente. Porque eu nunca vou atingir esse nível de padrão de santidade, que é tão grande. Só que, aonde que a Bíblia diz que Deus quer pessoas perfeitas? Exatamente. Não tem nenhuma parte na Bíblia que fala isso. Todas as pessoas que são relatadas na Bíblia vêm com suas falhas relatadas, cara. Deus não chama pessoas perfeitas. Viu? Olha quem tá na genealogia de Jesus. Raabe. Raabe tá relatada na genealogia de Jesus, cara. Como assim, velho? Você entende? Uma mulher que foi resgatada da prostituição. Sabe? Então, assim, calma. Não tem um tempo. Exatamente. É um construir. É um construir. A santidade, ela se constrói. Você entendeu? E a base tem que ser na palavra. Então, quando essa pessoa tá nesse tempo de restauração, eu tento chamar pra perto e falar, mano, vamos lançar a raiz. Sim. O que é a raiz? É a palavra de Deus.
Bora fazer uns estudos, bora fazer um discipulado, entendeu? Bora pegar a revistinha Vida Abundante e ir pra cima, ir pra base, entender o plano da salvação, o amor de Deus, a pecado e tal. Meu, e aí depois construir. Não querer dar um passo maior do que a perna. Não, mano. Aí a frustração vai ser muito maior. Por isso que tem muita gente que fala, via na igreja, mas acho que não é pra mim. Não consigo. Porque quis viver por si mesmo, quis viver sozinho, mano. Não, é em Cristo, cara. É por Ele. Só por Ele. Ele é o cumprimento. Ele não simplesmente nos concede a justiça. Ele é a justiça. Ele não simplesmente nos concede o amor. Ele é o amor. E, cara, Ele é o centro de tudo. Sim. Então, uma coisa pra gente prosseguir, só pra finalizar isso, é como eu lido com o pecado. Não é pensando, eu não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Se eu estiver assim, qual que vai ser a primeira coisa que vai estar na minha mente? Pecado. Minha fraqueza é mentir. Eu não posso mentir, eu não posso mentir, eu não posso mentir, eu não posso mentir, eu não posso mentir. Mano, a hora que surgir a oportunidade, o que vai estar no seu coração? Mentira. Você vai mentir. Exatamente. O que tem que estar no meu coração, então? Jesus. Jesus. É só me aproximar de Jesus. É só viver. Hoje eu caí, Jesus. Vai pros pés da cruz, mano. Vai pros pés de Jesus, mano. Vai pros pés de Jesus, vai. Não olha pra pedra que você tropeçou. Olha para aquele que te estendeu a mão e te levantou, cara. Porque Ele vai te capacitar, Ele vai mover, Ele vai, sabe? Cara, eu acho que isso foi o que fez a diferença na minha vida. Sim. E acho que o que faz hoje, o diferencial que eu vejo de Cristo em mim, você entendeu? Assim, como um aprendizado, um ensinamento de tudo que eu vivi. Essa questão do julgamento, do apontado dele. Sim. Fazendo um paralelo com isso, você disse sobre a gente não querer confiar em nós mesmos. Hoje na nossa ministração, você vai lembrar, em Provérbios fala assim, quando começa o orgulho, chega a desgraça. Nossa, de a gente entender que nós precisamos sim de, não é ser um santo da noite por dia, mas gerar relacionamento com Deus dia a dia. Exatamente. Porém, uma coisa que você viveu, que você não... que coloca em parênteses a sua história é uma coisa de paternidade. Porque você perguntar pro seu pai, e eu tava vendo uma ministração esses dias, que após Davi matar Golias, a primeira pergunta que fazem para ele, quem é o pai desse menino? Não perguntam quem é o menino, eles perguntam quem é o pai, porque eles tinham muito isso de paternidade. Verdade. E às vezes você fala assim, mas meu pai não é uma figura para mim. Mas nós temos que entender que nosso verdadeiro pai é Deus. Sim. Quando, por exemplo, você não tinha um orgulho de onde você estava, você não tinha paternidade. Sim. Mas o seu pai divino, ele estava naquele lugar, quando você estava naquele baile funk, ele chegou e falou com você, e falou assim, José, não é assim. E hoje os jovens vivem nisso, numa falta de paternidade. Sim. Hoje nós vemos na maior alta onde pais abandonam filhos, ou é igual o pastor pregou hoje. Deus pode estar na casa, mas ele não precisa querer fazer. Às vezes muita gente tem um pai físico, mas nós não temos o pai no dia a dia. Entender que existem pessoas que são canais de bênção para a nossa vida. Chegar em pessoas, assim como o seu jovem chegar no você, Josué, me ajuda. Eu estou passando isso. Não ter vergonha do que você está passando. E assim como ele tem coragem de falar isso hoje, eu tenho certeza que as dores dele fazem ele gerar coragem em outras pessoas para chegar e contar o que está vivendo. E eu tenho certeza que muitas pessoas já chegaram passando o que você está passando. Nossa, demais, cara. E hoje as suas dores não são um testemunho. As suas dores curam pessoas. Amém. O que você vive hoje, pode ter certeza que um dia vai ser usado para a honra e glória do Senhor. E para nós encerrarmos, Josué, hoje se você tivesse, eu sei que nós estamos vindo de várias palavras, se hoje você tivesse uma palavra para os jovens, para as pessoas que estão assistindo, qual seria? Qualquer coisa. Cara, uma palavra assim, são muitas, mas seguindo o que eu tenho sido ministrado nos últimos dias, realmente assim, eu vou falar e depois eu explico, morrer para tudo que não seja Jesus, cara, entendeu? Abrir mão de tudo, morrer para tudo, de verdade, cara, e só viver para Cristo, e só queimar por Cristo, e só amar a Cristo, e só depositar sua fé em Cristo, e só isso, mano. Fazer de Jesus o centro principal e a centralidade total da sua vida, cara. Por que eu tô falando isso? Porque
a gente se distrai muito fácil, mano. A gente se distrai muito fácil. E viver com Cristo, ou viver o cristianismo, por assim dizer, é renúncia, cara. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente, siga-me. Né? Parafraseando um pouco aqui, mas, cara, é isso. Só que parece uma loucura, porque é um ato voluntário de me fazer escravo de Cristo por amor. Só que o meu Senhor, que é Cristo, ele não é um Senhor que vai querer o meu mal, entendeu? Ele não é um Senhor lá igual os escravos do Egito ou da Babilônia, não, mano. Ele é aquele que vai me oferecer a vida, vai me oferecer a paz, que excede todo entendimento, vai me oferecer a verdadeira esperança, que vai me oferecer o verdadeiro amor. Então, assim, cara, se você tiver que abrir mão de amizades por amor a Cristo, abra. Se você tiver que abrir mão de prazeres por causa do amor a Cristo, abra mão dos prazeres. Será julgado. Exato. Porque, no fim, só Ele vai restar. Tudo isso vai passar. As amizades vão passar. Os prazeres vão passar. Esse mundo vai passar. Tudo isso vai passar. O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos. Cara, tudo isso vai passar, velho. Entende? Entenda. Com isso, eu não tô falando que, então eu não vou ligar pra nada. Não, calma. não. Por quê? Esse amor incondicional a Cristo traz consigo obediência. Porque a principal expressão do amor é obedecer, cara. Lá em 1 João vai estar falando assim: aquele que diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, então não me ama de verdade. E Cristo nos ensina a sermos bons filhos, bons pais, bons maridos, entende? Então por que eu estou falando dessa centralidade em Cristo? Porque viver fazendo de Cristo o centro da minha vida vai fazer eu ser um bom pai, vai fazer eu ser um bom esposo, vai fazer eu ser um bom irmão, um bom filho, um bom amigo, entende? Um bom servo. Porque aí a vida dele vai fluir em mim. Sim. Aí vai ser consequência. Amar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Amar a Deus. Colocar tudo isso na pessoa de Jesus. Aí, irmão, o resto vai ser consequência. Sim. O amor à família, o amor ao próximo, tudo isso vai ser uma consequência natural. Mas porque junto com esse amor, com essa entrega, é abrir o coração, permitir, Senhor, eu morri, que diminua eu, que o Senhor cresça. Eu sou, o que importa para mim é isso, que a cada dia mais seja menos Josué e mais Jesus. Porque, cara, o Josué, vocês ouviram um pouco de quem é o Josué, entendeu? Se não for o Espírito Santo, cara, se não for Jesus, nós somos a nossa pior versão. O melhor que podemos ser, o melhor que qualquer pessoa pode ver em mim é o Espírito Santo de Deus. Só. E não olhar para o Josué hoje e pensar que ele não tem que lutar com todos isso que ele viveu todos os dias. Você pode. Eu tenho certeza que as vontades, as coisas... Por exemplo, se passar alguém, você sentir o cheiro da droga, com certeza você vai lembrar daquilo e é normal. Demais. É uma luta todo dia. Com certeza. E sobre o que você falou de largar tudo, eu me lembro da passagem de Jesus quando ele faz a pesca maravilhosa. Eles tiveram a bênção total. Para eles, ufa, agora? Mas aí Jesus fala, não, agora vocês vão largar, mas vai ser pescadores de homem. E esses dias eu vi uma foto muito interessante, onde um rapaz ele estava como se fosse num beco de um poço. E ele tinha uma escada. Mas nesse fundo estava tão frio, e ele começa a pegar os degraus da escada e botar fogo para se aquecer. E a frase dizia assim: não troque os seus propósitos por um conforto momentâneo. Os discípulos eles estavam ali, eles teve um conforto momentâneo. Mas o propósito era maior do que o conforto momentâneo. O propósito de Deus na vida deles era muito maior que isso. Tem uma passagem onde, quando Jesus está chamando os discípulos, uma pessoa chega: Jesus, me leve também, mas primeiro deixa eu sepultar os meus mortos. Sim. Deixa que os mortos sepultem os mortos. Ele não falou assim, larga essa família, não. Prioridades. O mundo ficou para trás. Agora é eu e você. E eu oro para que esse mini podcast, essa entrevista, venha a mudar a sua cabeça. Não é um conto de fadas. A vida está aqui. O Facebook dele tem fotos antigas ainda. Você vai achar ele no bailão. Nossa, você vai achar muita coisa. Não é nada. Você pode pesquisar. E se precisar de ajuda, Josué Santa Rosa no Instagram, converse com ele se você passa com isso. Ele está aqui para ajudar.
Aquilo que Jesus colocou no coração dele é para ele compartilhar com outras pessoas. Amém. E eu tenho certeza que, eu falo isso com propriedade, que eu sei que o Josué é uma pessoa que ajuda pessoas. E se você passa por isso, não tenha medo. Não queira ser um hipercristão. Nós que estou vivendo isso, quando você começa a pregar, você vê tipo um Hernandes Dias Lopes, você já fala, nossa, cara, como que pode? Já quero ser ele. Aí você vai e prega, aí você fala, nossa, eu preguei mal. Mas tipo, não é assim. São degraus. Pouco a pouco. É a construção. Construção, de pouco a pouco. Zé, muito obrigado. Bênção demais. Palavra, sem palavras, de E verdade. foi um prazer estar aqui com você. Nossa, honra, E privilégio. muito obrigado a você. Está aqui, pastor José Santa Rosa. Deus te abençoe. E compartilhe para que várias pessoas sejam edificadas com isso. Vitão, muito obrigado. Mateus, Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima.